Eu queria agora enfocar, a partir dessa compreensão da associação e dos membros de que vocês fazem parte, que da nossa congregação faz parte, alguns elementos que eu creio sejam importantes, sejam promovidos também no âmbito dessa nossa associação das famílias ROG. Uma delas é essa responsabilidade na transmissão da fé, que é justamente o tema do ano da fé. Porque rezar o rogate é questão de fé. Quem tem fé, reza. Escuta essa palavra. Então, no âmbito das famílias ROG, o pressuposto fundamental é a fé. E esse trabalho educativo e transmissor que vocês já fazem no âmbito de vossas famílias, comunidades eclesiais, tem agora também, no vosso caso, um outro âmbito, que é transmitir e comunicar a fé no rogate, que não é nada mais do que a fé que o Senhor é o dono de toda a vocação. Então, para um rogacionista e para um membro da família do rogate, a aplicação do ano da fé é a fé no rogate. Esse é o âmbito que vocês pessoalmente, como casais, irão viver nesse ano da fé. O que é o ano da fé para mim, família rogacionista, né? Casal e família rogacionista? É acreditar que rezando e trabalhando, Deus vai mandar os bons operários e operárias da mesa. Então, nesse ano da fé, eu vou transmitir e vou comunicar onde eu estou, que rezar o rogate, trabalhar pelo rogate, nos vários âmbitos pastorais onde nós estamos, é comunicar e transmitir a necessidade de rezar e confiar que o Senhor pode mandar esses bons operários. Essa é a aplicação concreta do ano da fé para os que vivem como família do rogate. Sabemos que na compreensão daquela página que o padre Raulino proclamou aqui no final, né, na leitura orante do texto, Jesus faz um caminho ali bastante interessante, né? Ele percorria, ele ensinava, ele curava. Tudo isso nós fazemos, né? Na verdade fazemos de diferentes formas, mas a um certo momento ele diz: eu não tenho a solução, é preciso procurar a solução, é preciso rezar, é preciso pedir, é preciso participar dessa necessidade. Hoje, infelizmente, na igreja se vive uma omissão e uma apatia muito grande, né? Uma omissão e uma apatia muito grande. Muitos cristãos batizados vivem na ilusão que terão seus líderes, seus pastores, de forma gratuita, né? Se eu precisar do padre, se eu precisar do irmão, se eu precisar de alguém que me ajude na comunidade. Então é uma sociedade onde a apatia e a indiferença é muito grande. O fato de rezar é participar do mesmo projeto de Deus, por isso a fé. Então uma família ROG é aquela que tem muita fé, e por ter muita fé, reza mais intensamente, muito mais pelas vocações, começando a ter fé na sua própria vocação. Por isso que o casamento se torna um grande dom, né? O matrimônio se torna um grande dom, porque é um dom da fé. Evidente que a crise da família hoje é muito grande, e se todos nós passamos por crises, né? Cada família passa pelas suas crises, pelo seu aprofundamento da fé. Então, assumir a responsabilidade, esse empenho de transmitir, de educar na fé os filhos, de educar na fé a comunidade, a catequese nas suas diferentes formas, a participação é uma exigência muito grande. Viver esses valores básicos da própria fé. O Papa, nesse documento para o ano da fé, ele recorda que o cristão deveria ter mais coragem de dizer que é cristão, que tem fé, né?
Teve um período aí que dizia, eu sou católico, né? Alguns colocaram até as camisas, sou catequista, né? Sou a identidade. Nessa carta ali, A Porta da Fé, o Papa diz assim: hoje não é suficiente dizer que tem fé, eu tenho que mostrar que eu tenho fé. Veja bem, eu tenho fé, mas eu demonstro que eu tenho fé. Eu me identifico como alguém que tem fé. É diferente. É como um religioso, um sacerdote que não se identifica, né? E aí o que acontece? Então a identidade não é só espiritual, é uma identidade também formal, material. É uma identidade que eu reconheço pela minha palavra, pelo meu exemplo, pela minha idoneidade, pelos valores, pelo amor, pela fidelidade. Aí eu demonstro a minha identidade. Então são aspectos importantes. Um outro elemento que também mostra a nossa fé é essa compreensão da nossa diversidade, da nossa complementariedade. Quando eu falava que nós hoje na congregação rogacionista, na nossa congregação religiosa, temos a riqueza de um laicato mais presente, né, mais ativo, mais protagonista, significa a diversidade que nós temos, né? Mas também a nossa complementariedade. Por exemplo, eu sei da presença de vocês nas casas religiosas, onde tem o nosso seminário, junto aos nossos seminaristas, aos jovens sacerdotes, o apoio que vocês são, né, para o serviço pastoral. Tudo isso é a nossa complementariedade. É a nossa complementariedade. Mas a complementariedade também vem quando se fala do casal, né, no casamento. Essa compreensão do que é diverso e complementar entre homem e mulher, os seus dons, suas qualidades, sua capacidade. Aí nós nos tornamos uma das coisas que talvez é a mais difícil da igreja hoje, que é a profecia da família. Porque basicamente quem vai transformar a igreja e a sociedade será a família, não tem outro. Por isso que a igreja hoje, nós jamais abrimos mão do valor do casamento e do valor da família, né? Do valor da família. Estamos acompanhando aí todos os debates em relação a tudo aquilo que envolve a família, vocês acompanham, né? A legislação que regulariza todas as formas de não família, né? Todos os exercícios, né? E foi interessante que ali, acompanhando um pouco agora na Itália e na Europa, a situação de crise, né? E o Papa ali, o nosso Papa Bento é muito inteligente, faz colocações muito importantes. Mas olhando também no âmbito da igreja e da fé, por exemplo, agora teve um grande debate na França, porque a França foi o país na Europa, um dos primeiros países que praticamente excluiu tudo que era referência religiosa, né? Na escola, nos ambientes públicos e sociais. Agora, o governo da França chegou à conclusão, depois desses anos todos, devido às consequências sobre a família e a juventude, que é preciso introduzir na escola a questão dos valores da vida. Tinha tudo, destruiu tudo, né? O secularismo. Agora viram que sem isso acabou a França. A França está condenada a se desintegrar do ponto de vista cultural, religioso, social. Aí o novo ministro lá que foi eleito está propondo, com todas as resistências, né? Que tem aqueles arautos de que quanto pior, melhor, né? Fica tudo permitido, tudo é permitido. Mas estão propondo. Na Itália, né? Na Itália agora, se repropôs a resgatar os famosos oratórios. A igreja tinha a tradição, todas as paróquias tinham os famosos oratórios. O que é um oratório? Oratório é uma quadra de esportes, é um salão de jogos, é um ambiente comunitário. Aí pouco a pouco acabou o financiamento, as paróquias foram empobrecendo, as cidades cresceram, os prédios aumentaram, crianças e adolescentes não têm mais lugar para se encontrar. Agora começou de novo a política de incentivar, e a própria igreja começando, que se crie de novo esses espaços comunitários.
para que os jovens e adolescentes não fiquem mais perdidos, atendendo também uma demanda dos pais que vão trabalhar, né, como vocês trabalham de manhã à noite, os períodos pós-escolares ou anti-escolares, né, contraturnos, e onde estão esses jovens e esses adolescentes. Então, se destruiu praticamente os lugares onde era tudo e se volta de novo a discutir ao menos, né? Então é sinal, né? Eu escutava numa das nossas assembleias lá dos superiores gerais no final de 2010, um dos maiores sociólogos da Europa, que dizia a nós, das congregações religiosas, o seguinte: comecem a se preparar, porque essa forma de sociedade sem religião, sem fé, sem valores, está acabando. E a igreja, as famílias católicas, os religiosos, os sacerdotes, comecem a se preparar para receber a demanda daqueles que perderam o sentido da vida, e que perderam as referências familiares, que perderam o sociólogo, leigo, da Universidade de Trento, de Milano, da Sorbonne, que dizia isso. A igreja se prepare, porque esse tipo de sociedade, sem valores, sem fé, sem família, onde tudo é permitido, está acabando, porque levou à morte, levou à destruição, está levando à violência, está levando à injustiça. E as próprias pessoas vão perceber que isso destrói. Então, quando falamos de uma família Rogge na nossa pequenez, falamos de, nesse momento, sermos profetas. A nossa identidade, os nossos valores, a presença nas nossas comunidades eclesiais e paroquiais onde estamos, a insistência nessa fidelidade, nesse amor, o esforço também, né, junto aos próprios filhos e filhas, netos e netos, de levar esse caminho e continuar insistindo, não abrir mão, né, não entrar nessa onda de que talvez para nós também já não valha mais. Mesmo que entre os nossos, ou nossa comunidade, alguns vão passando, vão se distanciando, não percamos esses valores. Eu falei desses dois exemplos para dizer como é importante a gente ter assim essa noção de que algumas coisas que hoje também começam a entrar em nossas sociedades, né? O Brasil é um país em crescimento, né? Como eu dizia, quando falo das famílias Rogge, eu me sinto orgulhoso. Quando vou nesses países, falo: você é do Brasil? Nossa, o Brasil hoje no mundo é o país da esperança, é o país do futuro, é o país da nova economia, é o país que pode combater a pobreza, que pode combater a injustiça, é o país onde não tem guerra, é o país onde todos os imigrantes são acolhidos, é o país onde de todos os povos temos alguma representação. Falo do Brasil, né? Então, olhando, né, esse olhar nos permite dizer assim: nós temos países hoje, né, a América Latina, por exemplo, tem muitos países que vivem isso, né? Essa solidariedade, essa abertura, essa dignidade que você não encontra, né? Me marcou muito agora que eu fui no Vietnã, e lá no Vietnã, você sabe que é um país onde aplicou a rigor também o comunismo, né? E praticamente todo o cristianismo foi destruído. Nos últimos anos se abriu para que os cristãos se manifestassem a sua fé, mas os cristãos vietnamitas podem viver a sua fé privadamente. Tem as igrejas sempre nos espaços não públicos, mas privados, né? E os estrangeiros não podem se exprimir, não podem celebrar. Eu fiquei lá uma semana, a gente não podia nem usar batina, túnica, né? Mesmo estando nas casas, a gente num canto lá celebrava, nos casos evitava esses. E os nossos padres que estão lá, que são das Filipinas, só celebram também internamente, né? São professores, na verdade são profissionais. E como eles são corajosos em manifestar a fé. Por exemplo, eu me lembro que eu me encontrei com jovens nossos vocacionados vietnamitas num salão de uma igreja católica, evidente, mas escondido atrás. Depois eu fui numa cidade mais ao norte, já na direção da China,
E para me encontrar com os religiosos, nós fomos num mosteiro budista. E entramos num mosteiro muito bonito, né? Muito lindo esse mosteiro. E nós fomos lá visitar o mosteiro e, como turistas, né, nos aproveitamos para sentarmos junto lá nos bancos, embaixo das árvores, atrás do mosteiro, que era um parque bonito. E lá nós conversamos, lá nós partilhamos a vida, porque não podemos dar visibilidade, manifestação de que estrangeiros aí estão fazendo propaganda da fé. Então lá foi um lugar onde a gente pôde, em meio-dia, passear, visitar, mas sobretudo nos encontrar. Então veja, cada lugar tem a sua forma, tem a sua resistência, tem o seu modo, né? Sobretudo com o crescimento do islamismo, o hinduísmo, os cristãos vão ficando minorias. Hoje nós cristãos, na Europa e no mundo ocidental, somos quase minoria, mesmo se somos a maioria batizados. Então a nossa forma de profecia também pública é a fidelidade à nossa fé, ao nosso matrimônio, fidelidade à nossa igreja. Basta ver quantos são os batizados e quantos participam, né? Eu queria ainda, se vocês ainda têm um tempinho, né, de dar mais algumas reflexões aqui nesse campo. Famílias Rogue hoje, para nós e para vocês todos. Então eu falava da identidade. Nós queremos estamos promovendo que verdadeiramente os nossos grupos e associações adquiram uma identidade, uma expressividade nessa corresponsabilidade de levar o nosso carisma e a nossa missão para a igreja. Esse carisma que é uma herança de Santo Aníbal e que é inspirado no Santo Evangelho e que tem uma dimensão de espiritualidade que pode nos fazer viver com mais dignidade, com mais amor. Por isso que quando se estuda, né, o Estatuto das Famílias Rogue, fala de viver esse dom que é o sacramento do matrimônio. Gostaria só de dizer um pouco sobre a questão do dom, porque aqui estamos falando verdadeiramente de vocação. Viver esse dom, esse sacramento do matrimônio, como casais, no amor e na fidelidade, alimentada por essa oração, é hoje na igreja uma contribuição decisiva. Se é dom, é manifestação do amor de Deus. Por isso que nos desafios, nas dificuldades, sentir essa experiência da presença de Deus também no vosso dia a dia, no vosso caminhar. A partir do momento que vocês foram convidados ou se interessaram em entrar nessa associação, como diz aí o Papa, né, vocês abriram uma porta, entraram uma porta, passaram um limiar, passaram uma fronteira. E a partir desse momento que vocês entraram nessa porta, vocês começaram a fazer um caminho. É um caminho que não tem mais retorno, né? Esperamos que não tenha mais retorno. Então, se abriu, né, uma porta que só leva para frente, né, assim, né? É uma porta que não se abre mais, porque vocês têm esse dom, têm esse sacramento, têm essa revelação, essa manifestação de Deus que vos ama e realmente vos quer bem, né? Sabemos que essa experiência do casamento, né, essa experiência bonita das famílias, elas são sinais assim muito visíveis, é difícil alguém não perceber, né? A gente, quando viaja muito, a gente percebe na hora um casal que se ama e um casal que vive aí, né, todo momento. Nessas viagens de avião acontece tanta coisa nesses aeroportos que a gente fica assim, né, espantado, né, dos vários países, né? Lá na Etiópia, uma das coisas que me chamou muita atenção lá, o marido pode ter várias mulheres, né, naquela região muçulmana. Me chamou muita atenção agora, eu estava numa fila no aeroporto lá de Addis Abeba, né, na Etiópia, e apareceu o marido com as suas mulheres, né, com os seus filhos. Era muito bonito, tudo muito organizadinho, né? O marido na frente, as mulheres, não sei qual era a primeira, a segunda, a terceira, depois tinha os filhos, mas era uma multidão, acho que tinha uns 30, né? Tinha uns 30.
tudo vestido, direitinho. É a forma da família que o Estado reconhece, né? De precedência. Não, eu não sei qual era a ordem, se era primeiro dia. Mas assim, chamava muita atenção de todos nós, porque e lá é muito comum, né? Quando vai para o lado lá da Arábia, no aeroporto de Dubai, é perfeitamente visível. Mas veja bem, o que eu queria lembrar, são visíveis e se mostram como família, né? São visíveis e mostram como família. Se sabe quem é o pai, quem são as mães, quem são os filhos, tudo bem direitinho, bem organizadinho, né? Então, essa questão da identidade, desse dom, dessa manifestação, da compreensão da fé, aqui aplicando a nós, né? Essa experiência realmente vive como dom. Nós gostaríamos, que bom, né, que vocês como família estão conseguindo viver esse dom e esse sacramento, né? No momento que vocês foram consagrados como marido e mulher, esposo e esposo, que promete amor e fidelidade. A gente, né, como também um sacerdote promete amor e fidelidade, o religioso promete amor e fidelidade. Não, são as duas bases, né, de todo o sacramento, da teologia sacramental, a fidelidade e o amor. Então esse dom é fundamental. Então continue cultivando esse dom, essa manifestação do vosso casamento, alimentado e fortalecido por esse carisma, por essa missão. Dizia Santo Aníbal Maria, né, em tantos textos, mas ele dizia assim: bom operário é um bom padre, um santo sacerdote, bom operário é um bom religioso, bom operário é um bom pai e mãe de família. O fato de ser um bom casal e um casal responsável das suas obrigações já é um bom operário e uma boa operária da messe, né? Então isso é importante. O que nós fazemos depois de propagar, de anunciar, é o plus, né? É o a mais, que é já parte da nossa missão, da nossa fidelidade como associado das famílias nórdicas. Mas, como diz aí o próprio Estatuto, a primeira e grande responsabilidade é viver o amor conjugal e familiar como dom, como graça de Deus, alimentado pela consciência responsável da própria vocação que um e que tem, sem destruição, sem opressão, sem responsabilidade. Depois há um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que hoje também nós precisamos continuar alimentando, né, na Associação das Famílias ROG, sobretudo, que é essa contribuição, que é um pouco da pastoral familiar, né, que é a ajuda e a presença às famílias que sofrem, né? Sabemos hoje que são mais as famílias que sofrem, né, que encontramos no âmbito das nossas familiares, parentes, no âmbito das nossas comunidades. Me chamou muito a atenção no Encontro Mundial das Famílias, quando um dos casais do Brasil representa, não sei se vocês viram aquela entrevista que foi feita no Encontro Mundial das Famílias em Milão, e um casal do Brasil que representava a pastoral familiar do Brasil fez a pergunta mais difícil hoje: o que fazer com os casais separados, né? O que fazer, o que a igreja pode fazer com as famílias destruídas, independente de divorciados, não divorciados, abandonados ou não. Eu creio que nós hoje, como famílias rogacionistas, como congregação, temos um lugar nessa realidade. O Papa respondeu com muito afeto, com muito amor a essa pergunta, né? Ele estimulou a continuar participando daquilo que é permitido da vida da igreja. Ele falou da responsabilidade da igreja de acolher e não abandonar essas famílias. Falou de ajudar os filhos dessas famílias a não reproduzirem na sua vida o que os pais viveram de sofrimento, de dor, no caso da separação. Veja bem, são tarefas muito importantes que nós podemos fazer, né? Que nós como famílias, por quê? Porque nós temos como famílias ROG uma missão muito direta com as famílias que estão ao nosso alcance, de ajudar a redescobrir o valor da própria vocação, da própria fidelidade. E sobretudo os filhos dessas famílias, para que possam fazer o caminho da fé, da catequese, né, do sacramento do crisma,
de formar também uma boa e santa família. Na verdade, nós temos um papel como portadores do Rogate, de ajudar que viva a própria vocação e o próprio projeto de vida. Eu vejo aqui um papel importante nas nossas paróquias, né? Hoje se fala muito da ajuda, também dos aconselhamentos, né? Do sustento, da presença, né? Também não termos vergonha de nos aproximarmos dessas famílias, né? Nós não vamos perder a nossa identidade, né? Nós só podemos ajudar. Então, essa pergunta foi feita porque hoje sabemos que as realidades não sacramentais da família, também das formas, são imensas, né? São imensas. Eu sei que em alguns lugares da Europa hoje um padre fazer um casamento é uma graça, né? É quase um milagre. Então, quando tem um casamento, até parece que tem uma disputa, assim, eu quero fazer um casamento, porque se tornou raro. Não pense que é comum, não. Se tornou raro. Aqui nós ainda vivemos uma experiência bonita, né? Que ainda tem. Então é assim. No Estatuto das Famílias Vogue fala de ajudar, né? Ajudar as outras famílias. E ajudar as famílias que sofrem, ajudar as famílias mais pobres, ajudar essas famílias. Então seria bom, né? Se nós também, nos nossos âmbitos, nos âmbitos que conhecemos, sejamos presenças animadoras e fortalecedoras dessas famílias. Em nenhum momento o Papa e a Igreja falou de afastar-se dessas famílias de segunda união. Em nenhum momento. Então, é uma realidade hoje comum nas nossas famílias também, nas nossas realidades comunitárias e paroquiais, né? Então, esse era um outro elemento que, a partir do Estatuto, eu queria também, porque nós temos que ajudar as pessoas a redescobrir a sua vocação, o seu projeto de vida. Temos que com elas rezar. E, sobretudo, os pequenos e pobres, que nesse âmbito são os filhos, ou de pais separados, ou de pais que abandonaram, ou de mães que estão sozinhas, ou de filhos que estão com outras pessoas, de ajudar essas crianças, de sermos presença que possa contribuir numa inserção numa catequese, numa comunidade, para que eles possam também participar. Então isso é muito também importante, né? Aqui já estamos indo para o final, né? E eu queria ainda fazer duas reflexões, né? Eu vi que hoje também tem a renovação das promessas, né? E alguns agora, outros talvez depois. Eu estava relendo de novo o Estatuto das Famílias Vogue, né? Onde a gente vai lendo, eu estou lendo no avião, né? Relendo ali, né? O avião está meio agitado, porque em São Paulo está chovendo, está um temporal muito grande. Então, estava até rezando, né? Vamos rezar, né? E aí eu estava lá com o computador, lá, o iPad, então de um lado eu tinha colocado, porque 15 dias atrás nasceu uma sobrinha minha, pequenininha, né? Que eu não conheço. Aí a minha cunhada mandou, que eu vou batizar agora em novembro, mandou a fotografia do neném, né? Aí eu estava com o Estatuto das Famílias Vogue e com a figurinha, o rostinho dessa minha sobrinha. Então eu estava ali meditando, né? Contemplando a vida que nasce, contemplando um pouco. Então fazia esse jogo aí, né? Olhava, que saudades, eu vou conhecer, nem conheço, né? E depois estavam ali as promessas e os compromissos das famílias Vogue. Mas eu queria aqui só fazer uma reflexão da grandeza e da gratuidade dessa vossa promessa que vocês fazem todos os anos, né? Eu acho que nesse contexto assim, ano da fé, a porta que se abre, o caminho que nós fazemos, as promessas que nós nos preparamos para fazer, né, os casais que estão iniciando, as promessas que nós fazemos todos os anos, já fazemos há tantos anos, né? A gente sabe que na vida da fé também, na expressão religiosa, a gente, até do ponto de vista sociológico, né, humano, nós temos necessidades de marcar alguma coisa, não é assim? É um aniversário, é a data do nascimento do filho, né? É o dia que a gente se conheceu, é o dia que a gente aconteceu isso, é o dia que aconteceu aquilo, a gente vai marcando, né? E, por exemplo, eu anotei na minha agenda, todo dia 13 é o dia que meu pai faleceu, né? Aí eu anotei assim, todo dia 13 na minha agenda lá, hoje, dia da vida e da eternidade de meu pai, né?
Então, o dia que ele morreu é o dia da vida e da eternidade. Aí eu rezo. Então, para mim, aquilo é um sinal, né, que vai lembrando que eu vou rezar, vou lembrar na missa, particularmente naquele dia, o dia e tal. E assim, cada coisa. Promessa, no âmbito do nosso carisma e da nossa missão, é quase alguma coisa desse jeito, né? Eu prometo, eu tenho a promessa, o voto é o religioso que faz, eu tenho a promessa de rezar pelas vocações e de viver como casal cristão essa dimensão de vocação e missão como um casal rogacionista, uma família rogacionista. Então essa promessa é quase como aquela promessa que Deus fez ao povo de Israel, né? Lembra? Toda a história do povo de Israel é uma história de promessas, de compromissos. E muitas vezes na Bíblia aparece, mesmo que o povo foi infiel à promessa, Deus jamais foi infiel. Então, que vocês como casais e como família alimentem a cada dia essa fidelidade permanente, mesmo quando nós não conseguimos viver toda a plenitude como um casal e uma família rogacionista, né? Lembrando sempre que Deus continua sendo fiel à promessa que vocês fizeram. Deus continua sendo fiel. Promessa é promessa de amor, é promessa de fidelidade, é promessa de constância, é promessa de confiança, é promessa que vai fazer de vocês cada dia melhores como família, como casais. É uma promessa que alimenta, é uma promessa que faz crescer, é uma promessa que amadurece, é uma promessa que vai vos levar a viver mais ainda a plenitude do vosso amor e da vossa família. É uma promessa que vai. É uma promessa que permanece, é uma promessa eterna, é uma promessa de rezar sempre e de trabalhar sempre, né? Aí um último apelo, né? Alguém de vocês já deve ter ouvido que nós estamos promovendo a figura do nosso santo fundador, como padroeiro das vocações, né? Eu vi, por exemplo, o padre Mário Barenzano já está lá em Córdoba fazendo uma... agora aqui no Brasil, pelo menos, né, já foi traduzido nas várias línguas, espanhol, português e tal. E agora o padre Juarez aqui no Brasil, né, com a província, Brasil, Argentina e Paraguai, vai difundir e imprimir esse texto. Na verdade, o que é? Que eu gostaria de pedir a força e o apoio de vocês. Nós temos aqui uma grande ocasião. Estamos celebrando 50 anos do Concílio Vaticano II, por isso esse sínodo sobre a evangelização. E o ano que vem a gente celebra 50 anos, quando foi realizado o primeiro Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nessa história, Santo Aníbal é decisivo. Esse livrinho que vocês têm em mão, já está na internet, lá no site da congregação, e outros tem em português, tem em espanhol, tem em inglês, tem em francês, tem todas as línguas lá. Lá vocês, que esse livrinho seja para vocês também um instrumento de formação. É a primeira coisa que eu quero pedir, né? Que todos os núcleos, não só uma leitura pessoal, mas uma leitura comunitária. Por quê? Porque nesse livrinho conta por que Santo Aníbal e o nosso carisma Rogate ajudou e pode ajudar a igreja a ter mais bons operários e operárias da missa. É um livrinho de 30 páginas, 35 páginas. Então ele pode ser, ao lado daquela que já é a vossa programação ordinária, né, que eu sei que vocês têm, os encontros mensais, retiros, que esse subsídio fosse também estudado, fosse lido em grupo, em comunidade, além da leitura pessoal. Porque ali vocês vão ter, além do conhecimento histórico, mas sobretudo a possibilidade de compreender aquilo que para vocês também, como associação, é fundamental. Qual é o nosso lugar na igreja? Qual é o nosso lugar na igreja? Qual é o nosso lugar na igreja? Então essa é a primeira finalidade, que nós religiosos, nós laicato rogacionista, nós famílias ROG, conheçamos e aprofundemos o porquê. A história da igreja hoje, a preocupação pelas vocações, tem tudo a ver com o esforço que Santo Aníbal fez junto aos papas, junto à igreja, junto aos bispos. Então, por exemplo, o que nós fizemos agora com esse, a partir de Roma, lá no nosso secretariado de comunicação? Nós estamos mandando por e-mail, utilizando a internet, para todas as dioceses e bispos do mundo, onde não estão os rogacionistas, filhos de Divino Zelo,
que vão entregar e vão entregando pessoalmente esse material pedindo uma adesão, né? Para que pedir o Papa que proclame Santo Aníbal padroeiro das vocações. Aí diz assim, mas por que padroeiro das vocações? Não é o apóstolo da oração? Na pesquisa que nós fizemos no âmbito das nossas congregações, também com outras pessoas, Santo Aníbal sempre vai ser o apóstolo da oração pelas vocações. Sempre vai ser o grande pai dos pequenos, dos pobres, dos abandonados. Nós queremos que tudo isso seja completado por aquilo que é e que ele usou o grande instrumento da oração. Por que rezar pelas vocações? Por que propagar essa oração pelas vocações? Por que ser bom operário? Por isso que ele é o padroeiro das vocações. Seja leiga, vida religiosa, sendo tal, aquele que ajuda com a oração a discernir a própria vocação. Então, o padroeiro daquele que faz o caminho vocacional, daquele que discerne a vocação ao matrimônio, vocações e ministérios na comunidade, padroeiro daquele que faz o caminho com a vida religiosa, daquele que se prepara para o ministério ordenado. Então, por isso, padroeiro das vocações. Não sei se nós vamos conseguir, nós vamos pedir para o Papa. Diz que pedir não custa, né? Mas tem uma outra finalidade. Nós queremos aproveitar também esse Dia Mundial nas nossas comunidades, paróquias e tal, para assumirmos em primeira pessoa a segunda dimensão do carisma do rogate. A primeira é rezar, né? Rezar pelas vocações e tal. A segunda é propagar, difundir a oração pelas vocações, comunicar, transmitir essa oração. Não basta a gente rezar, nós temos que fazer rezar, né? Eu rezo, como eu rezo, eu quero que os outros rezem também. Então, essa campanha que estamos fazendo, foi interessante que onde nós não estamos, mandamos por internet. Aí uma das primeiras respostas que eu tive foi provocadora, né? Que a gente recebeu lá em Roma, foi o seguinte: chegou lá nas ilhas Salomão, na Oceania, uma região super abandonada. O bispo recebeu. A internet hoje é um fenômeno, né? Até chega lá. E a primeira coisa que ele disse: não, eu apoio essa iniciativa, mas eu quero que os rogacionistas venham aqui. Vejam, né? Então, a gente difundiu o fundador, a mensagem chegou, né? Mas o Padre Raulinho está disposto aí, então. É longe, viu? É longe. É muito longe. Já fui lá pertinho, é muito longe. Então, da parte da Associação das Famílias ROG, é justamente fazer essa difusão. Então, primeiro conhecer esse subsídio, estudá-lo bem, rezá-lo com ele. Em segundo lugar, é ajudar a difundir, né? Então, por isso que vai ser impresso, né, nas várias línguas. Depois, nas nossas paróquias, nos nossos grupos, com as pessoas que nós conhecemos, depois com os padres, sacerdotes, religiosos, congregações, ajudar a difundir. Então, assim as pessoas conhecem a santidade de Santo Aníbal, conhecem o nosso carisma e conhecem a nossa missão. Meu Deus, já falei demais, né? Acho que ficou. É como eu falo pouco em português lá na Itália, então agora estou falando demais. Mas tá bom, eu acho que da minha parte, eu sei que agora tem um momento que parece de interatividade, de perguntas, mas assim, eu queria agradecer realmente, em nome também do Padre Mateu, que sentiu muito triste não vir aqui, mas pode ficar tranquilo que ele tem um grande amor e carinho, né, como também representante nosso. Certamente nós vamos continuar como congregação promovendo a associação, sustentando espiritual e também afetivamente cada família, cada grupo. Não esmoreçam, continue trabalhando, a gente só tem que agradecer. Espero vocês lá em Roma, né? Lá na Itália. Então, quando tiverem oportunidade, serão sempre bem-vindos lá na nossa casa em Roma. Aquele, né? Sempre tem um lugarzinho a mais que tem lá também. E rezem pela gente também, né? Eu vou estar agora visitando as comunidades, eu sei que ainda vou encontrar alguns de vocês aí, né? Em alguns lugares, a gente vai estar encontrando vocês também. Então, essas reflexões foi assim ajudar, eu espero que vos animem, sintam a nossa presença, a nossa oração,
a minha amizade. Eu vi ali que é o 8º encontro. O primeiro foi em 2005, é isso? 2005 lá no Centro Rogato, né? A primeira assembleia que nós participamos lá e eu com o padre, e de lá tudo começou, né? Pelo menos desse ponto de vista. Muito bem, muito obrigado. Deus abençoe as nossas famílias e abençoe por leve uma saudação a todos também. Muito obrigado. Parabéns ao Padre Ângelo, então, com essas palavras, essas instruções nossas, né, que a gente tem que guardar realmente no coração da gente, né? Obrigada, Padre Ângelo, parabéns. Eu convido a Zélia, então, para entregar o Enio, para entregar uma lembrancinha. É só o professor não esquecer de nós, né? E nós do grupo, nós queríamos mandar uma lembrancinha para o Matheus Sonavio também, né? Que está aqui com a bolsinha dele, né? Nosso muito obrigado e apenas uma lembrancinha.